Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Jesus. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a todos vocês que estão linkados conosco por meio das mídias sociais, meu muito boa noite e a paz do Senhor. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que Deus colocou ao meu coração nesses dias. Primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, no capítulo 16 e no verso 9. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16 e o versículo 9,
que diz assim, ó: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Tem uma outra tradução que diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Queridos, o tema para essa rápida palavra é: Deus abre porta independentemente da circunstância ou da situação. Para Deus nos abrir uma porta, nós não precisamos estar enfrentando momentos bons ou momentos difíceis. Nós não precisamos estar enfrentando momentos de paz ou momentos de guerra. Não. Deus, independentemente da situação e da circunstância, quando Ele quer nos abrir uma porta, nada o impedirá. E Paulo está nos dizendo aqui, ó: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. A porta que se abriu, ou que Deus abriu para o apóstolo Paulo, era a porta da evangelização na cidade de Éfeso, onde por 3 anos e meio ele pregou a palavra, ganhou muitas pessoas para Cristo, constituiu ali igrejas e formou muitos obreiros para a seara do Senhor. E o interessante, irmãos, é que mesmo Deus abrindo essa porta, e mesmo Paulo fazendo a vontade de Deus, trabalhando no ministério do Senhor, muitos adversários se colocaram no seu caminho. Ou seja, quando Deus Ele abre uma porta para nós, nós devemos ter em mente que os inimigos de Deus, que os nossos inimigos vão se manifestar. Mas não é porque os inimigos se manifestaram que Paulo deixou de trabalhar. Não é porque os inimigos se manifestaram que Paulo desistiu de fazer a obra do Senhor. Não é porque os inimigos se levantaram ou estão se levantando que nós devemos desistir da porta que Deus abriu ou está abrindo para nós. Ei, você que está me acompanhando aí da sua casa, ou do seu trabalho, ou dentro do seu carro, saiba de uma coisa: a porta que Deus está abrindo para você, nem o inimigo, ou nenhum inimigo, irá fechar. Ainda que os inimigos se levantem, ainda que os inimigos coloquem obstáculos para te impedir de receber as bênçãos do Senhor, ainda que os inimigos criem obstáculos para que Deus não venha abrir a porta para você, fique tranquilo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando nos vem na mente o abrir portas, nós pensamos em coisas boas, em prosperidade, em saúde, em sucesso, em emprego, ou seja, em coisas boas que Deus fará
por nós. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a porta que você precisa que Deus abra para você, mas Deus sabe a situação que você está passando. Deus conhece o seu momento, Deus conhece a sua aflição, o seu desespero, o seu lamento, a sua tristeza e até mesmo a sua alegria, o seu contentamento. Deus sabe o que você está enfrentando. Eu quero tirar essa palavra do seu contexto histórico e trazê-la para o nosso contexto contemporâneo, para te dizer que Deus, nesse momento que nós estamos passando, momento de trevas, momento de dificuldades, momentos de dor, de sofrimento, nesse momento de pandemia, Deus pode ainda abrir portas para o seu povo. Quem conhece aqui a história de Abraham Lincoln, ou quem pelo menos já leu a sua biografia, sabe que esse homem foi um colecionador de derrotas, um colecionador de fracassos. Abraham Lincoln era conhecido nos meios políticos e nos meios empresariais como sinônimo de derrota, como sinônimo de fracasso, como sinônimo de perda, pois fracassara várias vezes no mundo dos negócios, fracassara várias vezes no mundo político, por isso ele era conhecido como o perdedor. Mas Abraham Lincoln, ele sabia que Deus tinha uma porta aberta para a vida dele. Abraham Lincoln sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Por isso, ele não desanimou, ele não desistiu, ele não voltou atrás, ele não retrocedeu, ele não deixou de sonhar, ele não deixou de acreditar, ele não deixou de ter fé, ele não deixou de trabalhar, pois ele sabia que Deus tinha uma porta aberta para ele. E diferentemente de muitos dos seus contemporâneos, diferentemente de muitos dos nossos contemporâneos, Abraham Lincoln tinha uma predisposição fora do comum para se levantar depois da queda, para continuar lutando depois da derrota, para continuar sonhando depois do pesadelo. Ou seja, Abraham Lincoln enfrentou muitas perdas, sofreu muitas derrotas, foi muito humilhado, sofreu decepções fora do comum, mas nunca deixou de acreditar que Deus tinha uma porta aberta para a vida dele. Ele começou nos negócios aos 23 anos. Antes dos 30 anos, ele começou na vida política, mas só teve sucesso aos 51 anos de vida. E por causa do seu esforço, por causa da sua luta, por causa da sua fé, do seu ânimo, do seu trabalho, por causa da sua predisposição de se levantar depois da queda, de continuar lutando depois da derrota, de continuar sonhando depois do pesadelo, ele é hoje conhecido como um dos maiores estadistas que o mundo já teve. É conhecido hoje como
um dos maiores e melhores presidentes que os Estados Unidos da América do Norte já teve, por que não dizer o melhor presidente que os Estados Unidos da América do Norte já teve. Abraham Lincoln só não desistiu porque ele sabia que Deus tinha uma porta aberta para ele. Paulo só não desistiu porque Deus revelara a ele que tinha uma porta aberta para o ministério dele. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o mundo que nós estamos vivendo, devemos ter em mente que quando Deus vai abrir uma porta, ninguém conseguirá impedir. E diz no mundo cristão que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha, porque é uma porta grande e eficaz. Se me abriu, mas existem muitos adversários. Irmãos, amigos, o que nós mais encontramos no nosso dia a dia, o que mais nós encontramos no curso da nossa história aqui neste mundo, são inimigos. Inimigos de todos os tipos. E inimigos em todos os lugares. Mas nós devemos ter em mente que Deus sempre estará conosco, que Deus sempre abrirá portas para nós. É bem verdade que o momento que nós estamos passando não é muito legal, não tem sido muito bom. Nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade. Essa pandemia tem assolado nações, povos, tribos, línguas, em todo o mundo. Mas Deus não está sujeito a essa situação, Deus não está sujeito a essa pandemia, Deus não se encontra de mãos amarradas neste momento de pandemia. Não, meus irmãos, Deus está acima dessa pandemia, Deus está acima dessa situação, Deus está acima de tudo isso. Isso só está acontecendo porque Deus tem permitido. Isso só está acontecendo porque está dentro do plano já pré-estabelecido por Deus. Deus não foi pego de surpresa por essa pandemia. As nossas autoridades, os nossos líderes, eles podem terem sido pego de surpresa, mas o nosso Deus não. O nosso Deus nunca será pego de surpresa. E o nosso Deus sabe o que precisará acontecer com a sua igreja, o que precisará acontecer com a humanidade, o que precisará acontecer com o ser humano. Mas em meio a essa situação, em meio a essa pandemia, em meio a essa parafernália, Deus continuará abrindo portas para o seu povo. Da mesma forma que Deus abriu a porta da terra de Gósen para proteger Israel dos juízos que ele enviava sobre a nação do Egito, Deus tem aberto portas para te proteger, para proteger a sua família, para proteger a sua casa, para proteger o seu lar, para te abençoar, para suprir as suas necessidades. Deus não se esqueceu de você, Deus não deixou de pensar em você,
Deus não virou as costas para você, Deus não desanimou de você, Deus não desanimou de nós. Nós só estamos de pé neste momento porque Deus está nos sustentando, porque Deus está suprindo as nossas necessidades, porque Deus está com as suas mãos postas sobre a nossa vida. É só por isso. Nós só estamos de pé porque Deus tem nos aberto portas. Faz me lembrar do jovem Davi, do salmista Davi, do rei Davi. E quando eu vejo a porta que Deus abriu para aquele mancebo, para aquele jovem, para aquele menino, eu fico de boca aberta, eu fico quase que paralisado, de tão grande que foi a porta que Deus abriu para aquele menino. Todos conhecem a história de Davi, todos conhecem a história de Davi e Golias, de Core salteado, mas Davi só foi rei, Davi só venceu gigantes, Davi só venceu animais ferozes, Davi só venceu o deserto, Davi só venceu os inimigos, porque foi Deus que abriu a porta para ele. Davi não tinha forças, Davi não tinha condições, Davi não tinha como chegar aonde chegou, não. Só chegou, só conseguiu, só venceu, só saiu vitorioso, porque Deus abriu a porta para ele. E se nós olharmos a história de Davi, se nós percebermos a biografia de Davi, nós vamos entender que muitos foram os inimigos que se puseram no caminho de Davi. Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas existem muitos adversários. Conta a narrativa bíblica que, em certa ocasião, estava havendo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E nessa ocasião, nesse tempo, Davi era apenas um jovem, apenas um mancebo, apenas um menino que cuidava das ovelhas de Jessé, o seu pai. Davi ainda não tinha nenhum conhecimento da arte bélica, Davi não tinha nenhum conhecimento da estratégia da guerra, Davi não tinha nenhum conhecimento de luta. Não, Davi era apenas um menino puro, que adorava a Deus e que servia o seu pai, cuidando fielmente das ovelhas que seu pai confiou a ele. Mas Davi também sabia que Deus iria abrir uma porta para ele, se não já estivesse abrindo essa porta. Davi sabia disso. E nós que servimos a Deus, irmãos, nós precisamos saber, nós precisamos ter certeza, nós precisamos estar convictos que Deus irá nos abrir uma porta, se é que Ele não já está abrindo essa porta, ou se é que Ele não já abriu essa porta. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós, que Deus quer o nosso melhor, que Deus quer o nosso bem. Nós precisamos saber que Deus vai nos abrir uma porta. Ah, mas, irmão Luiz Siqueira, os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de trevas, como diz o goiano, os dias são custosos. Mas Deus, independentemente da situação, independentemente da circunstância, Ele abre portas para o seu povo. E Davi sabia
que Deus abriria uma porta para ele. Paulo sabia que Deus estava abrindo uma porta para ele. Abraham Lincoln sabia que Deus estava abrindo uma porta para ele. O que eu quero que você entenda nesta noite é que Deus está abrindo uma porta para você. É que Deus quer te abençoar, é que Deus tem o melhor para a sua vida. Mas isso não significa dizer que os inimigos vão fugir de você, que os inimigos irão embora, que os inimigos vão te deixar. Não. No momento em que Deus abrir a porta, aí é que os inimigos vão se manifestar, é que os inimigos vão aparecer. Mas você precisa ter em mente, nós precisamos ter em mente, que Deus, ao abrir esta porta, cuidará de nós, cuidará para que ela continuará aberta. Davi então, nessa ocasião, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé, e os seus 3 irmãos mais velhos estavam aos cuidados do rei Saul, no campo de batalha. E o pai de Davi, Jessé, com saudade dos 3 filhos mais velhos, preocupado com os 3 filhos mais velhos, querendo saber o que estava acontecendo com os 3 filhos mais velhos que estavam no campo de batalha, e o que estava acontecendo com o rei e com os soldados de Israel, pega Davi e diz: meu filho, deixe as ovelhas com alguém, pegue aqui alguns pães, alguns queijos, e leve aos seus irmãos, e leve aos soldados, e se informe do que está acontecendo no campo de batalha. Davi, como sempre, obediente, como sempre, temente, como sempre, fiel, deixa aquelas ovelhas aos cuidados de um moço, e obedecendo ao seu pai, vai até o campo de batalha. E quando Davi chega ao campo de batalha, quando Davi deixa a sua bagagem de lado, quando ele se aproxima de seus irmãos e de alguns soldados, Davi se depara com um homem de aproximadamente 3 metros de altura, um matador de soldados, um tanque de guerra. E Davi então percebe aquele incircunciso, aquele filisteu, afrontando desde Israel, afrontando a nação de Israel. Enquanto os soldados israelitas entram em pânico, Davi fica indignado. Davi não aceitou aquela situação, Davi não se conformou com aquilo, e Davi então se interessa pela guerra, e ele diz: olha, o que farão com o homem que vencer esse gigante e que tirar a afronta de sobre Israel? Os seus amigos mais que depressa disseram: olha, o homem que vencer esse gigante e tirar a afronta de sobre Israel será acumulado de muitos bens, despojará a filha do rei, e a sua casa será isenta de impostos. Davi falou: é a porta que Deus está me abrindo. Davi não viu o gigante, Davi não se preocupou com a força do gigante, Davi não se preocupou com aquela máquina de guerra, com aquela máquina de matar soldados. Não, Davi se preocupou com a porta que Deus estava abrindo para ele. Irmãos, nós não podemos nos preocupar com o inimigo, com o gigante. Nós precisamos nos preocupar com a porta que Deus está abrindo para nós. É essa porta que vai mudar a nossa história, é essa porta que vai mudar a nossa vida, é essa porta que vai abençoar a nossa família e aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E quando todos ficaram assombrados, quando todos ficaram com medo, quando todos se prostraram, Davi dá um passo à frente.
Quando todos estavam retrocedendo, voltando atrás, desistindo, choramingando, Davi dá um passo à frente e diz: olha, eu enfrentarei esse gigante. Estou parafraseando o texto. Eu enfrentarei esse gigante. Eu tirarei a afronta de sobre Israel. Diz que, mais que depressa, uma pessoa foi ao rei e falou: tem um menino aí que está dizendo que vai enfrentar o gigante, que vai vencer o gigante, que vai tirar a afronta de sobre Israel. E já fazia 40 dias, irmãos, que aquele homem estava afrontando os exércitos de Saul. Já fazia 40 dias que aquele homem estava zombando do nome do Deus de Israel. E no meio do exército de Saul tinha homens capacitados, homens treinados, homens habilitados para a guerra. Mas todos eles estavam com medo daquele gigante. Mas a bênção estava atrás do gigante. A porta aberta estava atrás do gigante. Era Deus que ia abrir a porta, era Deus que ia tombar o gigante, era Deus que iria destruir o gigante. Mas a falta de fé deles, a falta de confiança deles, a falta de experiência deles com Deus, a falta de intimidade deles com Deus, fez com que fossem por 40 dias humilhados. Fez com que fosse por 40 dias afrontados por aquele incircunciso. Durante 40 dias eles ficaram privados da vitória, privados da bênção, privados do sucesso, privados do milagre de Deus. Ei, pare de olhar para o gigante. Pare de olhar para o tamanho do gigante. Pare de olhar para a força do gigante. Olhe para a porta que Deus vai abrir para você quando esse gigante tombar. E esse gigante vai tombar, não é por causa da sua habilidade, não. Não é por causa da sua força, não. Não é por causa do seu currículo, não. Não é por causa da sua estratégia, não. Esse gigante vai cair, porque Deus vai derrubá-lo. E a porta vai se abrir. Eis que uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Imaginem vocês, um menino de aproximadamente 17, 18 anos ali, que nunca manejou uma espada, que nunca manejou um escudo, que nunca vestiu uma armadura de guerra, que nunca fora a um campo de batalha, se depara com um gigante de 3 metros de altura. Um homem forjado no campo de batalha, um homem forjado na guerra, um homem forjado na luta. E diz: ele não é páreo para mim. Ele não é páreo para o meu Deus. Ele não é páreo para o Deus de Israel. Então eles pegam aquele menino e levam ele até o rei Saul. E o rei Saul, a hora que olha para ele, penso eu: mas esse menino, com essa estrutura, vai vencer esse gigante? E Saul diz a ele: olha, você ainda é novo, você ainda é menino, você não conhece a arte da guerra. Estou parafraseando o texto, mas esse gigante, ele foi formado no campo de batalha, ele foi forjado nas lutas, ele foi adestrado desde criança para ser um matador de soldados, para ser uma máquina de guerra. Dificilmente você vai vencê-lo. E Davi diz: olha, quantas vezes eu lá no deserto, protegendo as ovelhas de meu pai,
fui surpreendido por leões, fui surpreendido por ursos, fui surpreendido por animais terríveis que queriam pegar ovelhas, e todas as vezes eu enfrentei esses animais e eu os venci. E quantas vezes eu precisei enfrentar o deserto, o sofrimento que o deserto proporciona para aqueles que ali vivem. Eu venci o deserto, eu venci o leão, eu venci o urso, eu venci animais ferozes. Eu vencerei esse gigante. Ei, pense no que Deus já fez para você. Pense nas vitórias que Deus já te deu. Pense nos milagres que Deus já fez na sua vida. Pensa naqueles momentos que você imaginava que nada iria dar certo, que uma porta não iria se abrir, que tudo estava terminado, que tudo estava para chegar ao fim, e você superou tudo aquilo. Ei, foi uma porta que Deus se abriu, foi o leão que você matou, foi o urso que você matou, foi o deserto que você superou. Ei, esse gigante não será nada para você. Mas continue crendo, continue acreditando, continue lutando, continue trabalhando, continue labutando, porque Deus vai abrir a porta e esse inimigo, esse gigante, vai tombar por terra. Saul então pega a sua armadura de guerra e coloca sobre Davi. E Davi nem consegue se mexer, depois que foi vestido com aquela armadura. Davi disse: não, eu nunca usei isso, eu não consigo me mover com isso, não vai dar certo com isso, não terá jeito com isso. Eu vou usar a arma que Deus me deu. Ei, escute, use a arma que Deus te deu. Não use a arma que eu estou usando, não use a arma que o pastor está usando, não use a arma que o seu mentor está usando, que o seu líder está usando, que o seu vizinho está usando, que as autoridades estão usando. Não, use a arma que Deus te deu. Você sabe qual é a arma que Deus te deu, você sabe quais são os talentos, quais são os dons que Deus te deu. Use eles e o gigante vai vencer. Hoje existe aproximadamente 7 bilhões de seres humanos na face da terra. No Brasil nós temos quase 220 milhões de brasileiros. Mas cada um é único, você é único. O dom que você tem é só seu e de mais ninguém. A arma que Davi tinha era só dele e de mais ninguém. Aqueles que estavam ali no campo de batalha, tanto os judeus como os filisteus, estavam confiados nas suas espadas, nas suas lanças, nos seus escudos, na força do braço que eles tinham, no treinamento que eles tinham recebido, na estratégia na qual eles tinham sido orientados. Mas Davi foi usar a arma que Deus deu a ele, o nome do Senhor dos Exércitos. Davi então pega 5 pedrinhas, coloca no seu embornal e vai de encontro ao gigante Golias. Talvez eu não iria, talvez você não iria, por isso nós perderíamos a bênção. Mas Davi sabia que Deus estava com ele. Davi sabia que Deus estava indo com ele. Davi sabia que Deus pelejaria por ele, que Deus trabalharia por ele. Davi sabia que não era aquelas pedras que iria derrubar aquele gigante. Davi sabia que quem iria derrubar aquele gigante era o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o capitão dos capitães, o Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Quando Davi se aproxima
daquele gigante. Parece que vejo o gigante olhando para ele e começando a dar risadas. Parece que vejo aquele gigante zombando de Saul, tirando onda com a cara de Saul, como diz a meninada aí fora. E o gigante diz ali, ó, sou eu um cão, sou eu um animal, sou eu um bicho, para você vir a mim com pedras e paus. Hoje mesmo eu darei a sua vida, o seu corpo às bestas feras do campo. No que Davi diz, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com toda a parafernália da guerra, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Ei, a batalha entre os dois nem começou, a batalha entre os dois nem teve início. Davi pegou uma daquelas pedras que estava no seu embornal, colocou em uma funda e atirou-a de encontro àquele gigante. E aquela pedra, ao atravessar uma brecha que tinha naquele capacete, fez com que o gigante caísse por terra. E Deus abriu a porta para Davi. Do gigante ao trono, do gigante ao trono, do gigante à porta aberta, do gigante à vitória, do gigante ao sucesso, do gigante à bênção, do gigante ao reinado. Mas para Davi chegar ao reinado de Israel, para Davi chegar ao trono, Deus precisou abrir algumas portas para ele. E todas as vezes que Deus abriu essas portas a Davi, os inimigos se levantaram. Para chegar ao trono de Israel, Davi precisou passar pelo deserto. E quando nós falamos de deserto, nos vem à mente sofrimento, dor, angústia, tristeza, morte, decepção. Mas ele passou para o deserto. Deus abriu a porta para que ele passasse por ela e deixasse aquele deserto. O deserto não venceu Davi. Os sofrimentos que o deserto proporciona não foram capazes de vencer Davi. Passou pelo deserto, passou pelos leões, passou pelos ursos, passou pelo gigante Golias, passou por Saul, pela perseguição sofrida por Saul, e chegou ao trono. Ei, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, salvo engano, diz assim: importa por muitas tribulações alcançarmos o reino de Deus, alcançarmos a porta aberta. João capítulo 16, versículo 33, Jesus foi bem categórico: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim: eis que eu conheço as tuas obras, e diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Fique tranquilo, meu irmão, fique tranquila, minha irmã, fique tranquilo, meu amigo. Deus vai te abrir uma porta larga e espaçosa, ainda que os inimigos se levantem, ainda que os inimigos tentem colocar obstáculos na sua vida, no seu caminho. Deus vai te abrir a porta, Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai te colocar em um alto refúgio. Deus está com você, continue acreditando nele,
continue confiando nele, continue depositando toda a sua fé nele. Não olhe para a pandemia, não olhe para o que está acontecendo aqui, fique focado no Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 2, diz assim, capítulo 12, versículo 2: olhando somente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignominia e hoje está sentado à destra de Deus. Não olhe para a pandemia, não olhe para o desemprego, não olhe para a quebradeira, não olhe para nada que está à sua volta, olhe somente para Jesus Cristo, porque dele virá o teu socorro. Ele abrirá uma porta larga e espaçosa para a sua vida. Paulo só venceu, Abraham Lincoln só venceu, Davi só venceu, porque estavam convictos que Deus abriria para eles uma porta larga e espaçosa. Não se preocuparam com os inimigos, não se preocuparam com os adversários, não estavam preocupados com o que falavam deles, não estavam preocupados com o que pensavam a respeito deles, não. Eles estavam focados na porta que Deus estava para abrir. E nessa noite eu te convido a estar focado na porta que Deus está abrindo para a sua vida. Amém? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para os seus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Aonde você estiver aí, se estiver no seu carro, dê uma paradinha. Se estiver na sua casa sentado, fique de pé. Se estiver no seu trabalho, dê uma escapadinha. Vamos orar ao Senhor, porque Ele tem o que nós precisamos. Ele tem uma porta aberta para nós nesse momento de pandemia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui nesta noite. E na oportunidade, Pai, nós transmitimos a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações, sobre o Senhor abençoar, sobre o Senhor abrir uma porta, Pai. Deus, neste momento eu peço, abra a porta para todas essas pessoas que estão linkadas conosco por meio das mídias sociais. Eu não sei o que cada uma delas estão enfrentando, eu não sei o que cada uma delas está precisando neste momento, mas o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, tem toda a ciência, tem todo o poder e sabe todas as coisas, Pai. Visite a cada um neste momento de sofrimento, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, Pai. Aquele que está desempregado, abre a porta do trabalho. Aquele que está enfermo, abre a porta da cura, Senhor. Aqueles que estão endividados, abre a porta para que possam quitar suas dívidas, meu Pai. Deus, visita cada um neste momento. Aquele que está enfrentando um problema familiar, um problema conjugal, Senhor, abre a porta da reconciliação, abre a porta da bênção, Pai. Visita as famílias neste lugar, abrindo a porta da bênção, Pai. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida nesta noite.